A gente inicia nesse momento, após a autorização, com a gravação dessa sessão. Eu gostaria de agradecer muito a presença da professora Rita Carvalho aqui conosco, que vai compartilhar um pouco da sua experiência e das coisas que ela pensa e das suas reflexões para os nossos supervisores. A professora Rita Carvalho, ela é mestre, ou melhor, ela é especialista em psicopedagogia, mestre em educação e tem doutorado em medicina e saúde humana. Foi tutora do programa Mais Médicos no período de 2013 a 2017, supervisora do Provab entre 2012 e 2015, e está conosco aqui a convite da professora Mailene, que articulou a sua presença aqui. Então, a partir de agora, eu vou tornar a professora Mailene a moderadora da sessão, já que foi ela que convidou a professora Rita, a quem eu agradeço muito a sua disponibilidade aqui conosco. E já também vou tornar a Rita a nossa apresentadora dessa sessão. Ok? Aí, com isso, Rita, você já pode, a partir desse momento, você já pode carregar a sua apresentação, se é que você vai fazer alguma apresentação. Sim, eu vou tentar carregar. Deixa eu ver como é que eu faço. Porque eu tenho uma apresentação, sim. Você abre. Palavrinhas da professora Rita, né? Para mim foi uma grande alegria ela ter aceitado esse convite. E quando eu penso em medicina de família e comunidade, me vem à mente a professora Rita Carvalho, né, que foi minha colega no GT da época do programa Mais Médico, 2018. Foram um ano de trabalho, todos os meses encontrando os tutores de todas as regiões do Brasil. E a professora Rita era muito atuante, muito participativa, sempre com ideias inovadoras, né? E ela é muito à frente, assim, muito dedicada aos trabalhos. Então, quando ela aceitou falar um pouco para a gente desse assunto, eu fiquei super feliz. Então, mais uma vez, muito obrigada. Eu agradeço tanto a você, Mailene, como a doutora Ana, por me convidarem para estar aqui com vocês, realmente trocando umas ideias. Eu fiz algumas telas, né, como se diz atualmente, para a gente compartilhar, para dar uma organização na apresentação. A gente que vem da área de didática tem essa mania, né, de querer que as coisas tenham começo, meio e fim, que não fiquem soltas. Então, a gente fez essa pequena apresentação. Agradeço a todos vocês por estarem aqui hoje. E o tema é um tema delicado, quando não seja espinhoso. Deixa eu ver se eu consigo ver onde é que eu vou achar. Aqui na barra inferior tem ali um computadorzinho, tá vendo? Um notebookzinho. Sim, que ele fala em compartilhar a tela. Isso. Eu estou com a apresentação aberta aqui embaixo. Pronto. Então, você tem que estar com a sua apresentação na sua tela e aí compartilhar a tela. Sim. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que como não é uma página da internet, eu acho que tem que ser uma janela. Pelo menos na especialização é assim, tem que ser uma janela. Compartilhar a sua tela. Peraí, deixa eu ver se eu consigo aqui. Uma janela, né? É uma janela, aí você consegue compartilhar o PowerPoint. Deixa eu ver se eu consigo. Aberto aqui. E agora eu vou dizer aqui, em PowerPoint, eu vou tentar pegar o PowerPoint, porque esse PDF não fica tão bom. Você baixou. Pronto. Não está em modo apresentação. Vou colocar. Já? Ok. Tá, beleza. Okay. Rita, pronto. Vamos lá. Certo, então. Mais uma vez, boa noite a todos. Só um pouquinho, Rita. Professora Ana,
Tinha parado de gravar, viu? Eu sei, eu retomei a gravação. Já retomei. E a gente foi instado, né, por Mailene, a gente discutir, conversar sobre esse tema, ética, responsabilidade profissional e autocuidado em contextos de alta vulnerabilidade. Próximo. Aí a gente começa com uma pergunta para vocês, para todos vocês, para a gente refletir sobre isso. Se existe uma diferença entre compaixão e empatia. Tem um texto muito bom que eu li que fala exatamente dessa questão da compaixão como sendo necessária para o exercício da nossa profissão e como também pode ser uma coisa que cause até um adoecimento na pessoa, né? Vamos em frente. Então, a gente pensar que a compaixão vai um pouco além da empatia, né? Que não basta só você sentir que nem o outro, você precisa agir. E nesse agir é que a gente tem essa preocupação de chegar próximo e atuar dentro daquilo que pode ser resolvido ou não pode. Como é que a gente se sente dessas questões quando a gente tem um contexto adverso, né? Então, a compaixão inclui escutar, compreender, respeitar o outro, aliviar o sofrimento, permanecer presente, né? Então, isso tudo dentro da nossa profissão, tá certo? Então, quando a gente tem uma realidade, como a gente está vendo, que tem contextos que podem ser adversos, se as distâncias geográficas não nos ajudam, a conjuntura, a comunidade rural, as conjunturas socioeconômicas também não muito boas, quando a gente tem uma escassez de recursos, essas coisas todas podem contribuir para que a gente não consiga agir dentro dessa compaixão e nem, vamos dizer assim, saber lidar com ela. O que é que eu chamo de lidar com ela? Lidar de uma forma que a gente de lidar de uma forma que a gente possa fazer o melhor possível, mas dentro da nossa ética, porque nós temos uma realidade profissional, né? Não é simplesmente a compaixão e a empatia num contexto neutro, é num contexto dentro de um contexto profissional, de um profissionalismo e de uma profissionalidade. Então, a gente pensa assim, bora pensar todo mundo junto. Qual o maior desafio ético que você está enfrentando hoje no seu território? Alguém gostaria de compartilhar? Alguém gostaria de falar alguma coisa sobre isso? Ou a gente vai adiante? Vamos adiante. Então, nesses cenários em que a gente tem a escassez, eu falo da escassez porque eu também sou médica da atenção básica, né? Como a Mailene disse, eu sou uma pessoa que eu até acabei não botando, né? Tenho a especialidade em medicina de família e comunidade, tenho RQE, tenho tudo, e continuo percebendo que a gente continua num cenário de escassez. Hoje falta um teste rápido, amanhã falta uma bezetacil, depois de amanhã falta o scalp que a gente precisa. A gente tem um cenário de escassez. E como é que a gente pode, nesse cenário de escassez, priorizar quem mais precisa, evitar os desperdícios, garantir a dignidade do ser humano, né? E comunicar as limitações com transparência. Isso é uma coisa que eu acho muito importante também. A gente ter essa clareza de que, enquanto profissionais, nós não somos deuses. Então, a gente precisa também comunicar nossas limitações, não só a gestão, como também a própria população que a gente está atendendo. Comunicar com clareza e, volto a dizer, mantendo o profissionalismo, mantendo-se dentro da ética. Né? Então, por que dentro da ética? Porque a ética é o que sustenta a nossa prática. Né? Nós temos um código de ética médica que é o que vai sustentar todo o nosso exercício da profissão. Então, são os aspectos comportamentais que a gente precisa adotar no exercício da medicina. Então, a gente tem o Código de Ética, que tem 26 princípios fundamentais do exercício da medicina, tem 4 disposições gerais, 11 normas disseológicas, que são os direitos dos profissionais, e 117 normas deontológicas, que é o conjunto de deveres profissionais.
A gente precisa, de vez em quando, dar uma folheada no código de ética para a gente conhecer, saber, para a gente não se atrapalhar e não deixar de fazer coisas que a gente precisa fazer, certo? Não é um livro de regras, é uma ferramenta para tomar decisões difíceis, tá certo? A bioética é um campo da filosofia que se refere ao comportamento humano, né? Com relação à vida e como um objetivo de indicar as finalidades da intervenção do ser humano e do profissional de saúde sobre a vida. Tem 4 pilares: a autonomia do sujeito, quer dizer, o cidadão, o nosso paciente, aquela pessoa com quem a gente está interagindo, ele tem uma autonomia, ele precisa saber o que é melhor para ele, e a gente tem que instrumentalizá-lo para isso, muitas vezes, às vezes não, às vezes eles já chegam até informados demais, mas a gente precisa informar e dar essa liberdade para que o paciente diga: não, eu não quero, não, eu quero, não, eu opto por tal tratamento. A beneficência, que significa o princípio de sempre buscar fazer o bem, né? Está pautado pelo benefício, o princípio de atuar para o bem do indivíduo, diminuir a dor, curar, sanar, não a não maleficência, que é você realmente procurar, quando não fazer o bem, a beneficência do curado, tratar, pelo menos não fazer o mal, né? Buscar sempre ter um cuidado maior com isso, e a justiça, né? Essa também é uma grande companheira nossa. Quando a gente trabalha nesses aspectos, então, a gente aí visa ter também essa consulta centrada na pessoa, né? Em que a gente tem que ter uma escutativa e centrada no paciente, para que a gente possa cuidar daquela vida, daquele ser humano, daquele contexto humano, né? Medicina de família e comunidade. Essa pessoa não é sozinha. A gente pensar nessa abordagem mais voltada para tudo isso, né? E aí a gente se pensar, o que é que mais preocupa você quando a gente estiver conversando com o paciente, com o usuário, com o sujeito, né? Como essa doença afeta a sua vida atual? O que você espera desse atendimento? A gente não precisa fazer essas perguntas, às vezes, verbalmente, mas tê-las na nossa mente para que a gente possa chegar e próximo daquele indivíduo. Chegar mais próximo do indivíduo, a gente precisa estar pensando assim, o que é que preocupa esse sujeito? O que é que está preocupando esse cidadão nesse momento? Como essa doença está afetando a vida dele, né? Então, e aí, vamos só fazer essa reflexãozinha mais, além daquela pergunta inicial. Pense num paciente que foi inesquecível para você. E o que é que marcou essa consulta? Foi sua conduta técnica? Às vezes é, né? Às vezes é alguma coisa que a gente drena, alguma coisa que a gente faz tecnicamente, né? E que fica muito forte para a gente, para o paciente ser marcante para a gente. Foi uma atitude humana? Que atitude fez mais diferença para aquele paciente? Às vezes é um tocar na mão, às vezes é um olhar mais próximo, né? Então, a gente pensar que o paciente também precisa desse outro lado da conduta, além da conduta técnica. Agora, quando nós temos essa tendência, essa tentativa de nos voltarmos para o outro, né, sair daquela empatia, chegar na compaixão, a gente também tem que prestar atenção no que está acontecendo dentro de nós, porque o médico tende também a sofrer durante esses atendimentos. Ainda hoje, eu voltando para a casa do trabalho, eu comentava com a enfermeira que a gente se cansa muito no trabalho. Ela estava dizendo que ela não consegue ir para a academia quando volta do trabalho. E eu estava dizendo assim, é porque a gente sai de trabalho exausta. Quem vê, pensa assim, passou o dia inteiro sentada ali, né? Porque a gente fica sentado, vai aqui, vai ali, faz um curativo aqui, uma coisa ali, mas você passa a maior parte do seu tempo ali dentro de um ambiente pequeno, sem grande movimentação. Ficou cansada de quê? Né? Mas a gente sabe que esse sofrimento moral que a gente tem, que nos causa frustração, impotência, exaustão, que é um profissional que sabe, às vezes, o que fazer, mas não tem como percorrer o caminho certo, né? Pela falta de exames, pela ausência de medicamentos, pela dificuldade de encaminhamento, que a gente tem uma dificuldade de regulação muito grande, as equipes muitas vezes insuficientes, as falhas estruturais nos postos de saúde ou na própria
rede de saúde que a gente está inserido, tudo isso vai causando um sofrimento muito grande no médico, que vai chegando a ser um cansaço físico, né? Então, como é que a gente lida com isso? Aí vem essa questão da fadiga por compaixão. A gente já entendendo que compaixão é essa necessidade que a gente tem de sair simplesmente da empatia, ir até o outro pensando em realmente resolver a situação, ser proativo, a gente vai ter um estresse traumático que ocorre muito com profissionais de saúde. E essa fadiga por compaixão que é considerada uma síndrome emocional hoje em dia, né? É a exaustão física, emocional e psicológica. E ocorre exatamente porque a gente lida com o sofrimento dos outros o tempo todo. E muitas vezes não temos o descanso necessário, né? É uma exposição repetida a histórias em ambientes traumáticos. Muitas vezes, eu comentei uma vez com um residente, que voltando de uma visita domiciliária, a gente às vezes volta muito mais cansado, às vezes até do que do ambulatório, pela realidade que a gente entra em contato, aquele domicílio, aquela família, aquela conjuntura familiar, aquilo normalmente nos desgasta de uma forma que vai levando a essa exaustão crônica, né? E, normalmente, quem é mais afetado por essa fadiga por compaixão? Os cuidadores formais, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, né? E os cuidadores informais também, né? Que são os cuidadores que ficam em casa, né? Aquele cuidador que está ali no dia a dia com a doença. Então, isso é muito comum também nos contextos de alta vulnerabilidade, que eu acho que vocês enfrentam muito por aí, né? Eu falo porque aqui na Bahia a gente vê muito isso, e o que a gente sabe é que a realidade mais para o norte, às vezes, é mais ingrata. Então, a gente imagina que vocês também, e pelo que eu vi de alguns índices que eu pedi a Mailene que me passasse, eu percebi que vocês também têm algumas realidades bem difíceis, né? Além das dificuldades de transporte, dificuldades outras tantas, que fazem com que esses contextos se tornem contextos de alta vulnerabilidade. E esse sofrimento moral, ele é silencioso, né? A gente não tem nem um motivo, nem um grito por ele. Então, a gente precisa que ele seja reconhecido, porque senão ele vai corroendo toda uma estrutura por dentro. É aquele profissional de saúde que entra em depressão, é aquele profissional de saúde que já começa a se atrasar, a faltar, e você às vezes não sabe o que é que está acontecendo ali, aquela pessoa que está mais triste, que já deixa de ter uma vida social tão adequada. Isso às vezes é tudo em função dessa corrosão que foi acontecendo por esse sofrimento moral, por sentir que não está dando conta de tudo que deveria dar, que a gente ainda tem esse mito, né, na cabeça de que a gente deveria dar conta de mais do que o que a gente dá. Próximo. Então, tem alguns sinais de alerta, que a gente tem que estar bem atento a eles, para que a gente não deixe passar do ponto, né? Os sinais de alerta que a gente precisa estar muito atento é essa questão mesmo do distanciamento social, aquela coisa, você deixa de ir nos lugares, você não quer mais encontrar os amigos, porque você está sempre cansado, está sempre exausto, está sempre com aquela dormência emocional, aquela apatia, né? Começando a sentir uma culpa muito grande. A gente sente isso, né? Ou você diz assim, não, para me defender eu vou começar a atender no automático. Então, você já não se envolve, aquela coisa da consulta deixa de ser centrada na pessoa para você ter aquela coisa mais seca, mais fria, e pode se chegar até um cinismo. A gente viu há poucos dias aí um caso na internet que estava passando, acho que foi ontem, foi anteontem, um negócio terrível que uma médica chegou a fazer com uma paciente, né? Então, isso acontece por quê? Na maioria das vezes, não é porque aquela pessoa não tem vocação, porque aquela pessoa não tem tendência a ser médica, está pensando só no dinheiro, como a gente ouve dizer nas redes sociais. Muitas vezes é porque aquela pessoa já está com alterações cognitivas, já está com uma perda total do seu propósito, que foi que levou ela a querer ser médica, a querer trabalhar naquela área, a querer trabalhar com aquele tipo de procedimento. E essa exaustão faz com que a gente se afaste e cometa, às vezes, deslizes ou questões muito sérias, né? Então, quando esses sinais aparecem, o que é que a gente faz? E com que frequência você está atento para perceber esses sinais em seus colegas? Então,
o autocuidado é necessário para que se tenha responsabilidade profissional. O profissional de saúde, especificamente, o médico, ele precisa estar voltado para o autocuidado. Não tem como a gente passar daquele problema que a gente acabou de falar, da exaustão, da apatia, do distanciamento social, se a gente não estiver tendo atitudes de autocuidado, se a gente não estiver procurando ter maneiras, métodos, motivações que nos realimentem, né? Que nos realimentem, nos retroalimentem também. Porque cuidar de si não é egoísmo, é proteção do paciente. Porque se você está bom, está bem, está tranquilo, você vai atender dentro daqueles princípios que você preza, que você cultiva, que você adota. Agora, no momento em que você não está mais dentro desse seu bem-estar, você começa a procurar, até inconscientemente, situações para sair disso, para se distanciar disso. E aí a gente tem que pensar que estratégias a gente pode ter de autocuidado, né? Ninguém se cuida sozinho, o trabalho em equipe salva profissionais. Então, a gente tem que pensar também, você poderia voltar no anterior, Mailene? Eu sei que ele faz uma mudança automática e eu estou falando meio devagar, é porque eu queria pegar esse cantinho aqui para falar das estratégias de supervisão. A supervisão é uma das estratégias de autocuidado. As pessoas que são supervisores têm que estar disponíveis também para ouvir seus médicos, ouvir aquela pessoa, né? A supervisão, embora nossa supervisão seja uma supervisão pedagógica, a gente tem que ter também uma supervisão que possa nos escutar, ouvir os problemas, ter esse momento, nem que seja na supervisão coletiva, em que se fale sobre o que está acontecendo nos grupos, né? O grupo Balint, não sei quantos de vocês conhecem, se vocês têm por aí em Rondônia o grupo Balint, ele é um grupo de profissionais de saúde para avaliar exatamente esse impacto emocional do usuário, do paciente, da questão de saúde, do sofrimento do outro na vida do profissional de saúde. Geralmente é feito entre pares. Algumas vezes você faz o grupo Balint envolvendo categorias diferentes, mas normalmente ele é feito entre pares, né? A psicoterapia, eu acho uma fantástica, né? É um recurso que eu sempre utilizo, tá certo? Nesse exato momento eu até não estou em psicoterapia, mas eu gosto muito da psicoterapia, eu acho que nos dá muita clareza, muita tranquilidade, essa questão da gente também se sentir um pouquinho Deus, né? Todo médico se acha que está ali para salvar as pessoas e não para acompanhar um processo vital. Então, nessa coisa de salvar as pessoas, a gente às vezes precisa ter alguém com a gente que vá fazendo essa reflexão em conjunto, né? Os colegas, você pode ter colegas de confiança, e nesses colegas aí, nem sempre, porque esse colega de confiança é um amigo, né? Nem sempre esse colega de confiança precisa ser da mesma categoria. Você pode ter um colega de confiança que seja um enfermeiro, que seja um psicólogo, que seja um outro médico. É bom que seja da área de saúde, porque na área de saúde a gente se entende melhor, né? E também estabelecer para si mesmo limites saudáveis, né? Então, essa questão de estabelecer seus limites saudáveis é muito importante, porque nós, algumas vezes, assumimos mais do que podemos. Você trabalha a semana inteira, mas assume um mutirão no fim de semana, e o plantão à noite, e mais uma outra coisa que você vai substituir um colega, e de repente você não está se dando esse tempo de respirar, de sair daquele contexto, de ver o mundo de uma forma diferente, para que você possa refletir como tudo aquilo está impactando vocês, né? E nós temos aqui um paciente, só dando um exemplozinho rápido, eu acho que dá tempo, que ele é um rapaz, já com 20 e poucos anos, que tem uma deficiência física e mental. E a família tem um maltrato com ele, né? Ele é um paciente que a gente já levou para o conselho tutelar, ele já teve na promotoria pública, né? É o caso dele, né? Exatamente porque a gente percebe que a família não trata ele bem. Então, toda vez que a gente precisa entrar em contato com esse contexto, sempre é muito doloroso, porque é um rapaz que a gente vê, ele tem a limitação dele. E
logicamente que no território a gente tem outras pessoas com situações não iguais, mas semelhantes, e que têm o cuidado de uma mãe, têm o cuidado de uma família, e a gente vê assim a diferença dos dois, e a gente diz, meu Deus, por que isso? E a gente quer fazer alguma coisa, mas a gente tem o nosso limite, né? Esse limite que a gente tem que estabelecer na nossa vida. Pronto, compartilhando o cuidado, a gente está compartilhando a carga emocional. Então, no final do dia, a gente precisa poder se responder 3 perguntas, né? Eu fiz o que era correto dentro da ética? As pessoas se sentiram acolhidas por mim quando você está atuando com compaixão? E como eu estou saindo desse trabalho hoje? Quer dizer, é o autocuidado. Será que eu estou precisando, sei lá, ir ver um pôr do sol? Será que eu estou precisando fazer uma massagem? Será que eu estou precisando de alguma coisa para relaxar? E aí a gente tem que ter cuidado, porque nessa coisa aí é importante que seja o autocuidado, e não simplesmente uma coisa para relaxar. Eu me lembro que houve uma época em que tinha um grupo de colegas que, quando acabava o plantão, fazia assim, hoje só indo beber, né? Então, a gente não pode considerar que esse é um autocuidado, né? Acabou o plantão, a gente tem que sair para beber, porque foi tão estressante, foi tão desgastante, que a minha solução é beber. Então, essa coisa você vai acabando entrando num processo mais de autodestruição do que de autocuidado. Então, se a gente pode reavaliar e fazer assim, fiz o que era correto, a gente sempre vai ter falhado aqui ou ali. Eu devia ter atendido fulano, eu devia ter feito, mas pelo menos na atenção básica a gente tem uma vantagem muito grande, que é que a gente pode corrigir no dia seguinte. Vou chamar o Axi e dizer para ele que mande buscar aquela pessoa de novo, que eu preciso conversar com ela novamente. Eu vou mandar esse pedido de exame que eu esqueci de fazer para chegar até ele, né? As pessoas se sentem acolhidas por mim, isso é muito importante, né? E esse cuidado consigo mesmo, que eu acho que o mais importante da nossa fala é exatamente essa questão do cuidado consigo mesmo. Você passa o próximo, Marina, por favor. Porque, veja, a ética, o Código de Ética Médica, principalmente, né, com todos os seus princípios, com todas as suas diretrizes, ela vai nos orientar, né? A gente falou no início, rapidamente, assim, que é uma diferença entre profissionalismo e profissionalidade. O profissionalismo está dentro da ética, bem dentro da ética. A profissionalidade já inclui um pouco mais essa questão da compaixão, do que humaniza, do ser humano lidando com outro ser humano. Porque a profissionalidade, você atua dentro da ética, tem que se lembrar sempre que a ética é o nosso chão, é a nossa base. A gente não pode sair dela porque vamos dar um jeitinho aqui, depois eu resolvo, não. E sendo assim, para ser ético também, é se lembrar sempre de fazer nossos registros profissionais, que são muito importantes em qualquer momento. A compaixão vai humanizar, né? E quando a gente está tendo a compaixão com o outro, o cuidado com o outro, a gente vai humanizar esse cuidado. A consulta centrada na pessoa é uma consulta muito compassiva. Agora, se isso tudo sem um autocuidado, a gente não sustenta essa base. Porque o autocuidado é o que faz de você um profissional. É aquela pessoa que pode estar distante do quadro, avaliando e tomando decisões. Porque você tem essa clareza, você tem esse papel de ser, se fosse em psicoterapia, o adulto da relação, né? Então, quem é o adulto da relação? É o médico. Então, ele tem que dar um autocuidado para que ele possa se sentir adulto, ele não se sentir envolvido, ele não, e emocionalmente cuidar daquele caso. Claro que o autocuidado, essa coisa de não estar tão emocionalmente envolvido, é muito delicado e difícil, porque algumas vezes, quando a gente se vê, a gente está chorando com o paciente, né? Eu, graças a Deus, tenho um bom tempo que eu não choro com ninguém, mas a gente sente essa vontade, né? Eu, antes de ser médica de família e comunidade, fui pediatra. Fui pediatra um bom tempo e trabalhei em UTI pediátrica, né? Então, nessa época, nesse hospital que eu trabalhava, a gente tinha uma ala, né, de oncologia pediátrica. Então, a gente tinha situações muito dolorosas e que faziam a gente, de repente, sair dessa sustentação que a gente tem que ter em nós mesmos para se envolver totalmente na compaixão
e, em vez de simplesmente humanizar, deixar que essa compaixão nos leve para um emocional que não é útil, né? Porque, na verdade, não é útil. Claro que é útil estar ali, eu segurar na mão e dar um tapinha nas costas, eu abraçar, tá certo? É muito necessário isso, às vezes, para o paciente. Embora a compaixão e o acolhimento não sejam simplesmente abraçar o paciente, mas é importante, às vezes, que esse abraço, esse aperto de mão, essa questão saia. Agora, sem perder o autocuidado, sem perder a sustentação de base, que é quem eu sou e o que é que eu estou fazendo aqui, porque eu me dispus a estar aqui. O próximo, por favor. Bom, já estamos quase acabando, é bom que a gente vai conversar um pouco. Então, a gente sabe que a gente tinha um modelo reativo, né? Que era um modelo focado no tratamento, e a gente passa para uma gestão proativa de saúde da população. A gestão proativa porque a gente quer que o paciente participe, né? A gente quer uma gestão participativa, a gente quer que o paciente seja sujeito da sua saúde, seja ator da sua própria vida. E isso a gente precisa ter também normas para isso. Em Rondônia, vocês têm o Plano Diretor da Atenção Primária à Saúde, né, do Estado. Eu acho que esse plano diretor também é importante que vocês conheçam, para vocês saberem de que forma poder agir, poder estar. Eu nem sei mais se a gente deve pensar tanto em conhecer o plano diretor, mas é importante conhecer, porque são muitos programas que o governo federal lança. Agora mesmo a gente está vivendo mais especialistas, que eu até não coloquei aqui. Mas o mais especialistas, a gente está vendo uma verba enorme ser encaminhada para esse novo programa, enquanto a atenção básica continua, às vezes, faltando um analgésico um pouquinho mais potente para aquele paciente que chega com a lombalgia severa, né? Então, mas a gente tem todos esses programas, a Rede Aline, o Brasil Sorridente, o Saúde na Escola, né? Agora temos o PAD, né? Que é a Atenção Domiciliar do Idoso. Então, a gente tem programas que são todos muito bons. Todos querem que nós conheçamos esses programas e demos conta desses programas todos. Então, a gente precisa sempre trabalhar para que essa população seja uma população mais consciente dos seus direitos, porque se eles não têm essa consciência, eles vão cobrar de nós como se nós fôssemos os salvadores da pátria, quer dizer, é doutor fulano que vem aqui, que vai poder fazer por mim, que vai me ajudar, que vai me curar, que vai me tratar. Às vezes, nem tomar o próprio remédio, nem cuidado com a prescrição médica que a gente fez, eles têm, e a gente precisa trabalhar para que eles tenham esses cuidados. O próximo. Certo. Então, quando a gente pensa na construção social da UES, da APS, a gente tem que pensar que tem um alicerce, que é a estrutura, né, básica, que é o ser humano, é o RH, né, e os microprocessos básicos. Como a gente diz, nós temos uma alta complexidade com uma baixa densidade tecnológica, né? Então, nós temos na atenção básica uma alta complexidade, e essa alta complexidade é o alicerce dessa estrutura toda, né? Esse alicerce que sustenta todo um prédio de cuidados, se não tiver muito bem forte, firme, ele não vai fazer com que os processos, os macroprocessos, a organização do atendimento e tal aconteçam. Esses macroprocessos que são as paredes dessa sustentação dessa casa, né, onde tem como teto a gestão integrada de saúde da população. Esse alicerce somos nós, os médicos, o chão da fábrica, né, como dizia Merri, o chão da fábrica, como diz Merri, né, Emerson Merri, me escapou o primeiro nome dele, que fala sobre essa questão de estarmos nós no chão da fábrica, né? Então, estamos no chão da fábrica porque somos nós que sustentamos realmente o processo. E essa estrutura precisa ser uma estrutura saudável, porque a gente vai ter essa correlação em rede, né? Essa correlação em rede da UBS, da UPA, do hospital, das especialidades, né?
os serviços diagnósticos, né, a saúde mental, tudo isso em uma rede, em que a UBS não é mais do que os outros, mas é uma das portas de entrada e, geralmente, a principal porta de entrada. Né? A gente sabe que as pessoas não entram na rede de saúde somente pela UBS, elas entram ou pela USF, né? Eu gosto muito de dizer que eu trabalho numa USF, não é uma UBS que eu trabalho, é a Unidade de Saúde da Família. Nós temos agentes comunitários, nós temos o multi, mas nós não temos outros especialistas lá. O especialista lá, o médico lá, é o médico de família e comunidade. Então, isso é muito importante, a gente também ter essa diferença entre as duas coisas, né? Você passa o próximo? Então, é uma pergunta que eu trago no final e que eu gostaria de poder discutir com vocês. Que atitude prática você pretende levar dessa conversa, dessas coisas que a gente suspendeu aqui, para a sua rotina a partir de amanhã? Então, a gente gostaria de saber, assim, como é que a gente vai continuar vivendo, trabalhando, refletindo sobre isso que a gente está vendo aqui agora. Então, quando a gente fala dessa questão da sustentação do médico, a gente fala muito da necessidade de ter esse apoio, de ter essa postura mais ética, tá certo? Então, eu queria, com vocês, fazer essas reflexões em conjunto. Poderiam... sim, aí aparece quem eu sou. Tá certo. Então, doutora Ana, vou perguntar à doutora Ana em primeiro lugar, o que é que a senhora poderia... O que é que você poderia trazer para a gente aqui dessa nossa reflexão? Para a gente... Eu acho que a Keila levantou a mão ali, acho que a Keila está a fim de falar. Sim, ótimo. Keila, vamos lá? Boa noite. Boa noite. Então, a gente começa a refletir muito do que a gente acolhe o paciente, mas não consegue ter resolutividade nos atendimentos, né? Então, nós temos muita dificuldade. Por exemplo, fazer uma visita domiciliar e você vê as condições socioeconômicas que aquele paciente está, a dificuldade que ele tem, às vezes não tem cuidador, às vezes nós não temos uma equipe multi atuante, então pacientes que são deficientes e não conseguem fazer fisioterapia, pacientes que se perdem na rede, né, que a gente não consegue encontrar, uma regulação com muita dificuldade, né? A gente também tem a intersetorialidade, que às vezes também nos traz muita dificuldade de matriciamento, então tem muitos aspectos que deixam a gente bem desesperançoso, assim. Tem dias assim que você olha e fala, meu Deus, eu não tenho nem o que fazer por esse paciente. Chega a ser triste mesmo. E o que eu vejo assim, é que a gente tem que trabalhar hoje só para os indicadores, né? A gente está assim, vivendo em mundo de indicadores, tudo nosso é tentar bater meta. Então, a longitudinalidade, a gente vai com ela vendo esse paciente ele não tem expectativa, às vezes, de melhora, né? É um serviço que não conversa, que não se comunica, um exame que só pode ser feito pela prefeitura, o Estado não aceita o pedido, uma especialidade que não tem, que demora 1, 2 anos para poder fazer esse acompanhamento, não existe devolutiva entre a especialidade e o médico de família e comunidade. Então, são vários problemas, né, que se for listar aqui, a gente vai ficar a noite inteira, mas que realmente deixa a gente bem, bem triste, bem para baixo. O que para fazer isso, assim, uns 10 anos atrás, eu já ficava bem triste. 20 anos depois, o que eu faço é tentar não trazer tudo isso para dentro de casa. Então, eu tento não
me entristecer por aquele paciente idoso que está com uma criança de 11 anos fazendo a insulina dele, e que, infelizmente, a assistente social não fez nada para poder melhorar aquilo, só tem aqueles 2 na casa, né, sem água. Então, muitas coisas que acontecem, eu acho que a gente vai tentando fazer o que a gente pode fazer, claro, mas Sim. não trazer, evitar trazer para achar que a gente está sendo também negligente ou incompetente nessa parte. Só isso. Alguém mais? Eu acho, Keila, que isso que você traz é muito importante, porque a gente vê que a sua realidade não difere muito da minha aqui na Bahia. Né? Eu estou no interior da Bahia, estou numa cidade trabalhando numa zona rural, e a gente vai ver que a gente tem problemas muito parecidos. Então, quando a gente fala que é necessário a gente ter o autocuidado, é exatamente para a gente sair um pouco do mito de Quiron, né? Aquele deus grego que queria curar todo mundo, que era o curador universal, mas ele não conseguia curar a si mesmo. Ele tinha uma ferida incurável. Né? Ele curava as pessoas, mas ele não curava a si mesmo. Então, a gente tem que se lembrar disso para a gente também não ficar querendo fazer mais do que o que a gente pode. Então, você prescreveu a insulina correta, você deu toda a orientação, e você explicou os cuidados. A gente, hoje em dia, está tendo insulina com essa caneta chinesa que a gente está utilizando, e em breve a Garglina, né? A gente vai ter também uma insulina que não precisa ficar tanto tempo em geladeira, porque a gente perde insulina porque a pessoa não tem geladeira em casa, guarda na casa do vizinho. E, às vezes, não é na casa do vizinho, não tem onde guardar mesmo, né? Então, a gente tem essas situações em que a gente não pode interferir. Eu tenho uma situação na minha vida que eu costumo contar, que é o melhor que eu não costumo contar, não sei se eu já contei isso ao meu marido, mas que é muito interessante, que é assim, quando eu fazia medicina, ali por volta do 3º ano de medicina, eu tive uma depressão muito forte, eu cheguei a me afastar da faculdade. E aí, minha irmã mais velha, que é sempre muito preocupada comigo, muito cuidadosa, até hoje, muito atenciosa, ela ainda me trata como se eu fosse uma menina pequena, me perguntou, por que você não larga a medicina? Eu disse para ela, porque agora não dá mais. Tá? Porque a gente já tinha visto coisas que a gente não via antes. Então, a gente se expôs a isso. Nós, ao escolhermos ser médicos, principalmente, com toda a crise que a medicina está passando no mundo, especialmente no nosso país, em que as pessoas falam de médicos como se nós fôssemos uns criminosos, que só temos interesse em dinheiro, né? Não temos nenhum cuidado, nenhuma atenção, nada com o paciente, então é muito doloroso a gente ouvir isso, né? Então, mas a gente não tem mais como voltar para trás, porque você não vai recuperar aquela sua visão antiga de que essas coisas não acontecem. O velhinho com o menino de 11 anos aplicando a insulina. Eu tinha uma senhora de 65 anos que o marido de 80 que aplicava a insulina nela, porque ela tem um transtorno mental também, ela tinha medo de se auto-aplicar a injeção. Só que esse casal, por incrível que pareça, se separou. Está entendendo? Então, aí você fica pensando, como está ela agora? Né? Então, a gente vai tendo essas situações no nosso dia a dia, e a gente precisa. Eu acho o Grupo Balint uma coisa maravilhosa. A gente aqui na Bahia tem, eu não participo de nenhum, porque a gente tem essa oportunidade, essa possibilidade de discutir com os colegas e fazer contato com essa nossa sensação, sem precisar necessariamente trazer para dentro de casa. Né? Eu, no meu caso, meu marido também é médico, então a gente acaba trazendo para dentro de casa mesmo. Chega em casa e acaba discutindo com ele muitos casos do dia a dia. Mas trazer para dentro de casa não é a melhor solução. A gente precisa realmente buscar ter a psicoterapia, ter atividade física, porque a gente sabe hoje em dia, né, por todas as comprovações que se tem cientificamente, o quanto a atividade física é importante, não só porque você libera a adrenalina que ficou contida dentro de você naquele momento de indignação, que você não pôde colocar a sua indignação para fora, você vai liberar essa adrenalina de outra forma, como você produz serotonina, que é muito bom para o seu corpo. Então, a gente precisa ter realmente
uma busca pelo autocuidado. Se permitir ou se obrigar a ter, pelo menos semanalmente, uma atividade que seja de cura. É a psicoterapia, é a ginástica, é a massagem, é a natação. A gente não sabe. Cada um vai escolher o seu, o que é que fica melhor para você. Mas a gente precisa ter. Porque não dá para mudar. E, por outro lado, você falou em 20 anos atrás. Então, se você fizer uma reflexão real do que você fazia, do que você tinha 20 anos atrás, do que você tem hoje, você vai ver que você tem muito mais coisa. Né? Eu, quando comecei a trabalhar, nós não tínhamos o SUS. Né? Eu trabalhei num hospital pediátrico em que a mãe não ficava com a criança. Porque não ficava. Aí veio o projeto Mãe Acompanhante. Você está entendendo? Então, a gente vai vendo que, enquanto país, enquanto estrutura, a gente tem melhorado. Agora, para ser bom, ainda falta muito. Agora, de que forma a gente pode se dar esse autossuporte? E é que eu digo, não é tão autossuporte, porque eu acho que também querer dizer assim, não, eu me sustento, né? Não é só isso. É também um buscar grupos, buscar ajuda, né? A gente vê que nossos colegas se matam muito, né? Em todas as especialidades, não só na medicina de família e comunidade. Por quê? Porque não suportou mais. Será que todas as pessoas que têm algum distúrbio vêm fazer medicina, por isso que acontece mais do que nas outras profissões? Não. É porque a gente tem uma realidade muito cruel. Mas nós escolhemos essa realidade. Então, a gente tem que, daí é que vem, a gente tem que dar conta. E o que eu digo, a gente tem que dar conta, é exatamente buscando essas ajudas, ou na supervisão, ou com atividade física, ou com a psicoterapia, certo? Algumas pessoas vão buscar isso na religiosidade, tem colegas que buscam na religiosidade. Eu, como sou mais espiritualista do que religiosa, aí acabo não buscando tanto na religiosidade, mas é uma das formas também de você buscar uma ajuda, um apoio, uma compreensão maior do mundo, né? A espiritualidade nos dá também essa compreensão maior do mundo de que nós somos poeira cósmica, né? Nós somos gotas d'água no oceano. Você não vai mudar o oceano. Você pode até mudar um pouquinho aquele contexto mínimo, aquela gotinha que você está inserida, mas você é apenas uma gota d'água. A sua queda pode, no momento em que você cai, provocar uma ondinha, mas para mudar tudo não muda, certo? Alguma coisa, minha gente. A questão da gente estar preso ou estar regido pelo código de ética. Eu acho que é importante a gente estar sempre vinculado e buscando conhecer melhor, porque tem coisas que quando a gente lê um artigo, lê uma decisão, fica muito fria, a letra da lei é muito fria, mas quando a gente busca interpretar, conhecer melhor, saber que aquilo também foi feito por médicos, a gente consegue estar mais consciente e, ao mesmo tempo, mais tranquilo em relação a determinadas coisas. Porque tem determinadas coisas que a gente, às vezes, acha que está ajudando o paciente quando faz, fugindo de um determinado artigo do código, quando você não ajuda ninguém, quando você sai da sua lei. Né? A outra coisa que eu acho super importante também é o tal do registro. Tá certo, nós não podemos viver correndo atrás de indicadores, não podemos, mas devemos, porque se não vivermos correndo atrás de indicadores, alguém vai pegar nosso pescoço, tá? Então, mas até os próprios indicadores, você vê que eles buscam que você tenha uma cobertura adequada, né? No pré-natal, as consultas do pré-natal, a consulta do puerpério, a consulta da criança, tá certo? As vacinas que a mãe tem que tomar, que a gestante tem que tomar, e você tem que registrar isso. Porque o registro é que eu acho que a gente, às vezes, tem uma certa dificuldade. A mesma coisa quando você vai para a puericultura, quando você vai para o hipertenso. O hipertenso, se eu não me engano, são 2 consultas por ano. Outro dia eu estava reclamando lá na minha unidade,
porque eu pertenço lá só trocar uma receita, e aí mandaram ele entrar sem fazer peso e altura. Eu digo, gente, assim vocês estão querendo me quebrar, porque eu vou trocar a receita. Agora, se a gente não tem peso e altura, e a medida da pressão, pelo menos 2 vezes no ano, porque ele não vai nunca, só vai lá para trocar a receita. Né? Aquela coisa de que eu vim aqui e eu acho até que você devia fazer imediatamente, porque é tão simples, uma coisa boba, né, doutora? Trocar uma receita. Então, essa questão desse compartilhamento de equipe, de quais são as nossas responsabilidades, porque o indicador não é também só obrigação do médico e da enfermeira. É desde a recepção, é uma obrigação de todos estar atento, que acolher o paciente, dar explicações adequadas, tudo isso vai resultar em que a gente tem. O paciente fez a mamografia fora de lá, me traga o resultado, eu digo para o agente comunitário. Quem faz exame aqui fora da unidade sem eu pedir, eu quero ver, para poder registrar no prontuário. Está entendendo? Então, o registro, muitas vezes, é o que vai nos ajudar. Tá certo? Claro, a gente falava mais cedo aqui sobre a demanda espontânea, né? A gente estava conversando, eu e a doutora Ana, né, e Marilene, que é essa questão de hoje em dia a gente tem uma sobrecarga muito grande com essa tal de demanda espontânea que nos sobrecarrega. Né? Você quer ter sua demanda programada, você quer ter sua agenda, que inclusive é cobrado, né? Que você tem um atendimento mais de agenda do que de demanda, mas a demanda chega, a demanda surge, mas você tem que também ter essa capacidade de triar essa agenda. Né? Quando eu digo você, é a sua equipe. Essa participação que a gente precisa ter no dia a dia com todos, para que essa equipe faça essa triagem, faça essa avaliação de uma forma adequada, para que a gente não se sobrecarregue um profissional, ou médico, ou enfermeira, de alguma coisa que a gente não terá condição de dar conta. Tá certo? E nunca leve para casa. Passe, saia dirigindo e dê uns gritos na estrada, faça alguma coisa. Eu não posso nem fazer isso, porque eu vou e volto no carro do transporte da prefeitura, que eu trabalho em zona rural, né? Então, não posso, na volta, vir gritando. Os colegas vão ter certeza de que eu realmente surtei. Mas a gente tem que fazer alguma coisa, porque trazer para casa também não é bom. E quando a gente acha que não está trazendo, a gente está amarrando aqui dentro. E quando a gente amarra dentro do peito também não é bom. Ok? Marlene. Rita, acho que ninguém mais. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém se manifesta? Então, olha, parabéns. Realmente foi uma aula muito didática, nem digo uma aula, digo uma conversa, né? Que nos levou à reflexão. Muito bom, porque a gente está tão no dia a dia, né, nesse corre-corre do trabalho, principalmente que trabalha na atenção, pelo que eu vejo pelos meus supervisionados e também meus alunos da especialização, todos eles geralmente trabalham e sempre tem um trabalho também por fora, ou um plantão, ou alguma outra coisa. Eles acabam ficando muito sobrecarregados, né? Então vai ser um momento de reflexão, acho que para todos nós aqui presentes e para eles também que vão poder compartilhar da sua apresentação, tá? Mais uma vez, obrigada. Professora Ana? De repente, minha câmera aqui parou de funcionar. Eu espero que o meu som esteja funcionando. Eu gostaria de cumprimentar a Rita. Eu acho que ela traz alguns aspectos extremamente importantes para a nossa reflexão. E lembrar a todos que esses pontos que a Rita trouxe para nós, esse pano de fundo que é extremamente importante em relação ao código de ética, a questão do autocuidado, a questão do não levar para casa aquilo que acontece no nosso cotidiano, são questões extremamente importantes e me parece que se a gente conseguisse levar isso ao pé da letra, a gente teria menos sofrimento por parte de boa parte dos nossos profissionais. Em especial, acho que essas questões elas vão se tornar mais agudas agora, nesses momentos pré-eleitorais que se aproximam, e os médicos sempre são muito cobrados e exigidos, né, do ponto de vista das suas atividades, e, inclusive, muitos deles exigidos e cobrados para que
passem por cima do nosso código de ética. Então, são questões importantes que eu acho que a gente precisa estar sempre atento, e acho que os nossos supervisores precisam levar essa conversa com os profissionais lá na atenção primária, porque é fundamental esse negócio. Rita, muito obrigada, parabéns pela sua apresentação, foi extremamente importante e trouxe alguns aspectos muito relevantes para a nossa reflexão. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço, doutora Ana Mailene, por essa oportunidade de poder fazer essa reflexão também, né? Porque para poder vir aqui refletir com vocês, eu precisei também refletir bastante sobre o tema, ler sobre o tema, e isso realmente é muito importante para a gente que está na prática do dia a dia, a gente voltar, né? Essa questão mesmo do adoecimento pela compaixão é uma coisa que existe e que tem artigos sobre isso. Se vocês quiserem dar uma lida, procurem, porque isso existe e é importante que a gente esteja atento, né? E no momento que a gente abre o olho, a gente vê muita coisa. Muito agradecida mesmo. Foi um prazer estar com vocês. Muito bem. Então, um abraço a todos. Muito obrigada pela presença de todos e seguimos em frente. Muito obrigada. Até mais.